Pois é, inclusive, tem uma informação importante, viu, Gani? Porque a gente está tratando de uma questão que envolve o país, né? Agora, quando a gente olha para o micro, né, para o cidadão, para o assalariado, dados de uma das 3 maiores empresas de pagamentos eletrônicos do país revelaram que o consumidor vem comprando cada vez mais comida. Estou falando de uma televisão 60 polegadas, comida de forma parcelada. De acordo com uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, a fatia de compras parceladas em supermercados, hipermercados e atacarejos cresceu nos últimos 12 meses. Entre agosto de 23 e agosto deste ano, essa parcela subiu de 6,2% para 7,4%. E o ticket médio parcelado em agosto foi de R$ 270. Então a gente acha que, nossa, para parcelar eu vou ter que fazer uma compra de R$ 800. Não, a gente está falando de um ticket médio de R$ 270, aumento de 15% sobre agosto de 2023. Gani, o que esse levantamento revela sobre a situação do brasileiro médio? Aquele que vai fazer uma compra no supermercado, não tem o dinheiro suficiente e ele opta em parcelar uma conta de R$ 250. Olha, Caniato, mostra o empobrecimento da população brasileira nos últimos 10 anos. Vamos lembrar que a gente teve a crise Dilma Rousseff, né? Que foi da magnitude de uma pandemia, quase 4% de queda do PIB consecutiva, ano após ano, então acumulado chega a quase 8%, e sem ter tido uma pandemia, sem ter tido guerra, sem ter tido absolutamente nada. Então, ali já houve uma depressão da renda muito grande, porque o país não cresceu e houve um processo inflacionário. Então, quer dizer, o brasileiro perdeu nas duas pontas, né? Ficou mais pobre porque subiu a taxa de desemprego, porque não teve renda, porque o país não cresceu e porque a inflação comeu parte da sua renda. Depois, quando a gente está começando, né, a se recuperar, veio a greve dos caminhoneiros, que também impôs uma perda econômica quase de 1 ponto percentual do PIB. Aí veio a pandemia, né? Quando a gente começa a respirar reformas importantes, etc., vem a pandemia. Então, quer dizer, se a gente olhar numa perspectiva histórica, o brasileiro apanhou muito do ponto de vista econômico. Então, dá essa sensação, né, real de empobrecimento, ao ponto de você utilizar o cartão de crédito para comprar alimentos. E aí, para piorar, esse governo gastador resolveu agora taxar as bets, né, como uma solução arrecadatória. E descobriu, deixou o monstro crescer, e descobriu que bets está tirando apenas via Pix, hein? Levantamento do Banco Central de janeiro a agosto, 160 bilhões de reais para o jogo, né? E não para consumo, e não para a poupança nacional, que é fundamental para o investimento das empresas, que é o recurso para a empresa investir. Então você está drenando esse recurso do sistema financeiro nacional e da atividade econômica. Então é claro que a gente vai observar um empobrecimento da população brasileira, seja porque apanhou muito nesses últimos 10 anos com sucessivas crises econômicas, e seja agora por conta desse jogo desenfreado que está levando ruína de milhares de brasileiros. É isso, brasileiros comprando comida parcelada. Aumentou essa fatia de consumidores que não têm o recurso e acabam optando em parcelar a compra no supermercado. Você, Beraldo? Olha, sempre me chamou muita atenção quando eu via postos de combustível oferecendo venda de combustível com parcelamento, cheque pré-datado na época do cheque e tal, porque eu sempre pensei, pô, se a pessoa não está conseguindo pagar o combustível é porque naturalmente ela não tem condição de ter um carro. Só que naquela situação você ainda até poderia falar para a pessoa vender o carro, né, orientá-la de que ela precisa organizar melhor a sua vida. Só que quando você chega ao ponto de parcelar a comida, aí, meus amigos, danou-se. Por quê? Porque se a pessoa está parcelando a comida, seja porque ela não tem mais dinheiro, seja porque ela está gastando dinheiro com bet, seja por que motivo for, o que vai acontecer daqui 1, 2, 3 meses que ela está parcelando a comida é que ela não vai conseguir mais pagar o cartão de crédito ou as obrigações que ela contrai com o banco. E aí, quando ela não consegue mais pagar essas contas elementares, ela vai ver o custo daquela compra que ela fez há 4, 5 meses
começar a ser sujeita a juros de 400% ao ano, porque este é os juros de cartão de crédito cheque especial no Brasil. E aí, você que vai ali, não, olha, tá em promoção aqui o feijão, vou comprar o feijão em promoção. Só que se você não pagar a conta do feijão, daqui a pouco, depois de um ano que você não conseguiu pagar aquela conta, aquele feijão custou 4 vezes mais do que você achou que pagou por ele. E a sua vida vai cair no buraco. E as pessoas não têm mais como sair disso. Então nós vivemos um momento da população brasileira desalentada. Ela não tem mais a perspectiva de progresso, de prosperidade. Quando a gente vê esses números do BET, as pessoas sempre falam, não, é vício, é isso e tal, e eu vejo de forma diferente. Na impossibilidade de conseguir uma atividade econômica que permita essas pessoas a melhorarem o seu poder de compra, a prosperarem, as pessoas passam a ver nestas bets e outros tipos de aposta a possibilidade de dar uma tacada e ganhar uma grana para pagar a dívida, para comprar alguma coisa que quer, para oferecer alguma coisa para os filhos, para agradar a esposa. Porque a gente está vivendo esse momento do Brasil. Olha a sua volta. Quem do seu relacionamento está chegando para você e dizendo: oh, recebi uma proposta de emprego, vou ganhar muito mais, olha, vou fazer isso, estou ganhando mais dinheiro, estou prosperando. Isso é um número limitadíssimo de pessoas, porque até no velório tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço. Mas é muito limitada, a massa da população está vivendo uma situação deplorável e isso enfraquece a nossa sociedade. A gente está combinando educação de baixa qualidade, que a gente tem em geral no Brasil, então a população que está ficando cada vez mais ignorante, a ascensão do crime, que também tem a ver com essa falta de possibilidade de prosperar através de atividades lícitas. A gente está vendo esses multimilionários aí do entretenimento sendo presos, que estão envolvidos com todo tipo de desvio, picaretagem, etc. Tem tudo a ver com esse contexto que o Brasil está vivendo. E para a população de verdade, está sendo uma tragédia. Nós vamos demorar para sair desse buraco. Dávila conhece muito varejo, né, Dávila? Que leitura a gente precisa fazer desses dados? O aumento no volume de consumidores que compram, que adquirem comida de forma parcelada, Dávila? Olha, duas coisas importantes. Primeiro, que está aumentando o endividamento das famílias. E aumentar o endividamento das famílias com uma taxa de juro em ascendência, como bem disse o Beraldo e bem disse o Gani, é um suicídio. Você está se enforcando, né? Você está se enforcando cada vez mais. Taxa de juros subindo, você se endividando cada vez mais e não tem como sair disso. Então, entra num ciclo vicioso que vai aumentar o grau de endividamento das famílias brasileiras. Isso aí, né, Gani, vai estar refletindo rapidamente nos números nos próximos meses. Sem sombra de dúvida. Isso é péssima notícia para as pessoas, né? O aumento do endividamento das famílias. Segunda coisa, só para complementar o que o Beraldo e o Gani disseram, é a questão da estagnação econômica. A estagnação econômica mata a esperança de dias melhores. A estagnação econômica apenas cria que a estratégia da sobrevivência, não tem dias melhores. Então o brasileiro tem a cultura do fiado, no momento em que a taxa de juros sobe, o grau de endividamento cresce e a economia está estagnada. É realmente um cenário muito complicado no curto prazo para a maioria dos brasileiros. Antes de fechar rapidinho, Gani, quer fazer um complemento, é isso? Não, perfeito, Dávila. E esse aumento, né, do endividamento das famílias vai ter um efeito, né, que já é muito alto. Isso tende a se agravar, os números estão mostrando isso, seja porque tem gastos com alimentos, seja porque tem gastos com apostas, e isso pressiona ainda mais a taxa de juros e nos condena ao atraso. E não há um projeto de país, ou seja, para onde o Brasil quer ir? O que o Brasil quer ser daqui 20 anos? Qual que é a prioridade do país? Não tem. O que tem é simplesmente remendo, requentar políticas do passado, excesso de gasto público, e o roteiro já está dado.